Sejam todos bem-vindos ao Gaída Pod. Nós estamos estreando e o assunto que nós vamos iniciar é sobre a síndrome de Down. Aqui ao meu lado, a Alessandra e Shirley vão bater um papo conosco para a gente poder descobrir curiosidades, detalhes da síndrome de Down e palavras que normalmente a gente usa e não deveria ser colocada em alguns pontos. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Nós vamos falar de um tema que vocês dominam há mais tempo do que eu. Sou novata, acho que eu sou a mais... Eu acabei de começar. Eu queria trocar algumas experiências com vocês que já estão aí no mercado há 24? 29 anos. 19. E a Alice tem 19 anos. Me contem, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando souberam da gravidez, que as filhas de vocês tinham síndrome de Down? A Alice, eu só descobri quando ela nasceu, né? Eu não descobri na gravidez. Fiz todos os exames. Nunca foi, assim, nem cogitado a suspeita, em nenhum momento. Então, assim, pra mim, eu digo assim, pra mim foi uma gravidez maravilhosa, porque, assim, era a terceira filha, eu tinha os 2 meninos. Então, foi tudo assim, tudo aquele sonho de mãe mesmo, ter aquela filha, né, ideal. E aí, assim, curti minha gravidez até o último momento mesmo, né? E aí, quando eu fui sair da sala de parto, foi que a médica me falou, né? Ela, assim, são palavras que marcam muito. Sim. Né? Ela dizendo, Alessandra, eu só quero... você vai encontrar o clima um pouquinho tenso lá fora, mas ela está bem. Mas a gente suspeita que ela tem síndrome de Down. E aí, eu me lembro que eu olhei para ela e disse, doutora Tatiane, jamais a senhora me diria uma suspeita numa hora dessa. Então, assim, eu já saí de lá com a certeza que ela tinha síndrome de Down. Então, foi um turbilhão de emoção naquele momento, né? Assim, por ir receber minha filha, por descobrir que ela tem síndrome de Down, por ter que ver como a família estava recebendo isso. Tinham quase 20 pessoas no hospital para receber a Alice. Então, foi um momento bem... Né, fazia 2 meses que meu pai tinha falecido. Então, foram muitas emoções naquele momento, realmente, né? E aí, assim, quando ela veio, que eu botei no peito, que ela começou a mamar, na minha cabeça veio só um pensamento. Eu tenho que estar bem para ela ficar bem. Com certeza. Então, assim, naquele momento, eu fiquei muito bem, né? O Mauro ainda teve um momento mais... de apreensão, de o que é que vai ser, como é que vai ser... Mas, assim, com o tempo ele foi vendo, foi sentindo aquele... A Alice sempre respondeu muito bem. A chave vira tudo, rápido, né? Mas, assim, foi um turbilhão de emoção mesmo. Shirley, e quando você soube da Lara? A minha história é muito parecida com a da Alessandra. A gestação perfeita, sem enjoo, super tranquila. Exames que eu fazia, não detectava nada, pelo menos ninguém me comunicou nenhuma alteração na evolução da gravidez. Mas eu soube quando ela nasceu. Também? Foi. Quando ela nasceu, foi que o pediatra chegou para mim, eu já estava no apartamento, aí eu vi aquele movimento ali, a minha família em peso estava lá, minhas irmãs, cunhados, primos, estava todo mundo lá esperando a Lara, porque era a primeira neta tanto da parte da minha família como do meu esposo. E aí eu vi aquele movimento, quando eu vi, estava ali as pessoas com a cara triste, a primeira coisa que eu fiz foi, cadê a minha filha? Aí o pediatra estava já ao meu lado, aí ele falou, não, Shirley, a Lara está bem, eu vou lhe dar aqui um remedinho para você dormir, quando você acordar, a gente conversa. Aí eu digo, doutor, de jeito nenhum. Eu peguei assim no braço dele e falei, me diga logo, aonde está a minha filha? Ele disse, a sua filha está no berçário. Ai, ela é linda, ela tem saúde, mas tem uma suspeita que ela tem a síndrome de Down. Aí isso, já tinham me colocado o remédio, né? E eu dormi. Quando eu acordei, eu já acordei com aquela informação processada. Então, para mim, foi um choque gigante. Eu nunca planejei a Lara. Eu queria que fosse uma menina. Então, eu não imaginava, não pensava em futuro, presente, eu só imaginava que eu estava grávida, que eu ia ser mãe, que ia ser uma menina, e eu estava muito feliz por isso. Mas eu não imaginava se aquela filha, não idealizava. Era aquele bebê, eu disse, vamos ver quando nascer. Eu acho que Deus me preparou
sem eu saber que eu estava sendo preparada. E tem até um fato curioso, na época a gente gravava VHS, né? Aí todo mundo que chegava lá em casa, eu colocava no DVD, para a pessoa ver o filme, né? Ver as imagens da Lara. E uma amiga minha viu a separação do dedinho do pé. Aí falou, Shirley, tu sabia que isso é característico de pessoas com síndrome de Down? Aí eu disse, Giovana, pronto, passou. Isso, minuto algum, me chamou a atenção. Isso, para mim, foi uma informação inválida. Mas, para mim, foi quando eu vi, quando eu soube que ela tinha, eu sofri. Eu chorei muito, me veio aquela história de que, meu Deus, era uma época que minhas amigas, todas tendo filhos normais, porque que eu fui ter uma pessoa com síndrome de Down, eu me questionava muito isso, chorando. Aí meu esposo já foi 100% de boa. Ele pegava na minha mão, ele fazia era rir. Ele, minha filha, você está sendo tola. A Lara é linda, agora só tem uma coisa. Todo mundo diz que ela só tem pai. E realmente ela é muito parecida com o Marcos. Aí ele, olha, todo mundo aqui no hospital diz, gente, ela é a sua cópia. Então, se chorar por isso, chore muito, porque ela não tem nada seu. Eita. Aí ele dizia, mas ela é linda, ela é perfeita, ela pode ter nascido do jeito que for, é nossa filha, a gente vai amar. E eu chorava. Aí, quando foi, eu não tinha visto a Lara. Quando foi a noite que me trouxeram a Lara, para eu conhecê-la, quando eu vi, aí no meu interior eu disse, não precisa nem de exame. Ela tem síndrome de Down. Aí pronto, eu abraçada com ela e chorando ao mesmo tempo. Chorava. E ela pegou o meu peito assim de boa mesmo, ela pegou de primeira, aí já sugando assim, bem esfomeada. Pronto. Aí nisso, a enfermeira veio, pegou a Lara de mim, ela falou assim, me dê a bebê. Aí eu disse, não, ela acabou de chegar, deixa eu conhecer primeiro a minha filha. Ela pegou a Lara de mim e saiu correndo. Nessa hora, eu esqueci que eu estava operada. Eu simplesmente saí, assim, andando rápido atrás dela para entender o que estava acontecendo. Ela tinha engasgado com a secreção do parto. Aí chamaram o pediatra com urgência, ele foi, aí foi aí que veio a suspeita da cardiopatia. Porque ele falou, ela se engasgou já por problema cardiológico. Sim. Aí foi feito o exame, realmente foi comprovado essa cardiopatia. Mas para mim não foi fácil. O começo não foi fácil. Eu fui para casa, ela ficou porque ela teve icterícia, teve que receber aquela luzinha. Quando eu cheguei em casa, eu ficava querendo, eu sempre me questionava, meu Deus, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser dessa menina? Eu não conheço, eu nunca fui nem mãe, quanto mais mãe de uma pessoa com deficiência. Como era que isso ia ser? Mas quando a Lara chegou, e a partir do momento que a gente começou a viver isso aí, ela foi que me deu todas as respostas. Porque tudo aquilo que eu imaginava de uma pessoa com deficiência, a Lara com 10 dias de vida, ela me mostrou o contrário, que poderia ser diferente. Foi aí que eu comecei a ter essa mesma percepção da Alessandra, que para minha filha estar bem, eu precisaria estar bem. Que se eu, como mãe, não estava aceitando a minha filha, como era que eu ia passar uma mensagem para as outras pessoas para aceitarem também? Que na época eu pensava na minha filha. Então, assim, eu acho bacana quando a pessoa diz, eu olhei primeiro para o meu filho, depois eu olhei para a deficiência. Eu acho isso extraordinário, mas não aconteceu comigo. Comigo, eu vivi a deficiência. A Lara foi que se apresentou a mim e me encantou. Que interessante. Ela me encantou quando por cada desafio que ela passava e que ela saía vitoriosa, era como se toda vez que a gente trocava olhares, é como ela dizia, eu não te disse que tu tivesse calma, que ia dar certo. Eita, meu caso foi diferente. Meu caso, eu soube que o Miguel Neto tinha síndrome de Down. Na verdade, eu não sabia se era Miguel ou se seria Olivia. Então, foi na primeira ultrassom que eu fui fazer, eu tive um descolamento, e quando eu cheguei para poder fazer, um tio meu foi quem fez, e aí ele parou na hora do exame. Aí eu, eita, o que aconteceu? Aí ele disse assim, Gaída, procure sua obstetra e faça algumas perguntas para ela. E eu acho que você deve ir num outro especialista. Ele não me deu laudo, não recebi nada. Aí nós ligamos para a médica, e logo depois eu fui para outro médico que já estavam suspeitando da síndrome de Down. Então foi uma gravidez que eu sofri muito, porque eu não conhecia. E na hora que o Miguel Neto nasceu, eu até tinha dito pro meu marido, Flávio, eu não quero ver o Miguel, deixa eu digerir primeiro a informação. Aí quando o Miguel nasceu, ele disse, Gaída, olha, quando eu olhei, virou a chave.
A gente muitas vezes cria mitos de achar que a criança vai nascer diferente, que a criança tem a tal da deficiência. Ele tem, mas a gente simula várias imagens. E quando eu olhei para o Miguel Neto, eu disse, Senhor, por que eu sofri na gravidez? E hoje eu falo muito isso, que as mães que estão grávidas de crianças com síndrome de Down, que elas amem, porque aquela criança deve ter sentido todo o meu sofrimento. E se eu soubesse que era desse jeito, eu jamais teria deixado de sofrer. Tanto que eu brinco muito com o Miguel, quando a gente está rezando, eu peço desculpas a ele, que ele é muito amado. E realmente a gente vê essa evolução deles. Eles são crianças com deficiências, mas são crianças capazes de fazer tudo que os outros irmãos faziam. E aí isso é o que nos alegra, isso é o que realmente dá esse desafio. E como você disse, a gente tem que estar bem, para que ele fique bem, para que as pessoas realmente comprem a nossa ideia, para que eles sejam amados e não sejam excluídos. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E quando você está bem, né, quando você mostra esse movimento, né, de aceitação, que não é, a gente chama aceitação, mas assim, é um movimento natural de mãe e filho. Sim. A própria sociedade, quando vê, já não olha com outro olhar, com Com discriminação. Por quê? Porque tá vendo que você tá ali levando aquela criança para todos os lugares, que ele faz tudo. Então, assim, é isso que eu sempre pensei. Então, a Alice sempre andava para ser uma boneca, né? O guarda-roupa dela tinha 20 pares de sapato, tinha 10 pares de brinco. Tudo que você imaginar, Alice tinha. Tudo que a menina tem direito. Tudo. Vestido de casinha de abelha, feita à mão. Tudo que você imaginar. Ai, Alice, que fofa. Alice era uma perua. Eu vim conhecer a Alice já estudando, já na escola. Então, eu não lembro, não tenho essa fase dela pequenininha, mas eu imagino. Se hoje ela é toda espilicuete, imagina a criança. Que a criança é muito mais desenrolada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês hoje têm a associação Fortaleza Down. Vocês fazem vários eventos, vocês acolhem crianças. Como é que a sociedade pode ajudar e fazer parte da associação? Gaída, a gente já existe, né, há 13 anos. 2012 começou esse grupo pequeno de paz, evoluiu. 2015 nós formalizamos e cada vez mais a associação está crescendo, tanto em número como em projetos. E hoje nós já somos 800 famílias, né, Ale? Quase 900 quase 900 famílias cadastradas. E a gente vem buscando passar essa informação para quem não entende o que é a síndrome de Down, para as mães que estão grávidas. A gente entende o sofrimento, a gente entende a aceitação, a gente consegue entender a situação de cada família a respeito do diagnóstico. E hoje, na nossa sede, nós temos uma sede, em janeiro fez 1 ano que nós alugamos essa casa e hoje a gente está prestando atendimentos. Quais atendimentos? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, não, em breve terão 2. Mas vocês estão precisando de TO. Enquanto vocês não se formam, que eu sei que vocês estão fazendo faculdade de terapia ocupacional. Nós precisamos de mais de TO, nós não temos TO, temos a físio, temos a fono, temos uma nutricionista, uma médica, psicólogo, todos farmacêutica, todos são envolvidos com a causa e são pessoas preparadas que estudaram para entender melhor a síndrome de Down. Então, são pessoas capacitadas. Se alguém quiser ser voluntária e participar da associação, a gente pode colocar o número aqui para procurar vocês? Pode sim. Então, a produção vai colocar o número, vai colocar o Instagram para que as pessoas realmente se interessem e abracem a causa. E também a gente tem... a pessoa também pode ser um patrocinador, né? Certo. Pode apadrinhar uma criança. Certo. Para que a gente consiga aumentar os atendimentos. Porque hoje ainda é muito restrito. Hoje a gente ainda depende de profissionais voluntários. Uhum. Então, se a gente consegue ter um apadrinhamento, se a gente consegue... Então, a gente consegue fazer com que mais crianças sejam atendidas. E a gente outras deficiências. Né? Era isso que eu ia perguntar. Abrir um pouco mais esse leque então, de hoje pessoas. vocês não atendem só as famílias só com síndrome de Down. É. Mas ampliando, teremos capacidade para... Exatamente. E tem alguns projetos, né, onde a gente quer ampliar isso. Ainda muito acanhado, como diz o outro. Mas, assim, o nosso maior foco hoje é a síndrome de Down por ser o que a gente compreende, o que a gente convive, né? Mas, futuramente, quem sabe a associação
tendo recurso, né? Então a gente consiga ampliar isso. Também um fato assim bem bacana que hoje a nossa sede ela não acolhe só as crianças, a gente acolhe os jovens, principalmente as famílias. Dia de segunda e quarta a gente tem aula de dança. Então, assim, as crianças amam, os jovens amam fazer essa dança e as mães mais ainda. Porque é um momento que a gente está ali para conversar, é aquela história, todo mundo está na mesma condição. A Lara, como é uma das mais velhas da turma, elas perguntam, Shirley, quando a Lara tinha 15 anos, como é que era? Como é a Lara hoje? Me diz aí algumas coisas, como é? Porque o fulano está fazendo isso, assim, como é que é? Então, assim, essa troca é muito bacana. Eu aprendo com os menores como é que está a escola hoje, porque a Lara, na faz época, anos, era uma outra realidade, era um outro cenário. Eu aprendo com elas, a gente passa informação. É uma troca. É uma troca. E as mães estão ali se confraternizando. É um momento de lazer, aquela coisa... de troca de ideias. Exatamente. E o melhor que eu acho é que ali ninguém critica ninguém aponta, todo mundo se entende, todo mundo se acolhe. Se a Lara apronta alguma coisa lá na dança, uma mãe diz, deixa que eu vou lá ver o que essa menina está fazendo. Aí corre, vai lá, ajuda. Que, na verdade, não era para ser somente numa aula Sim. que todos são iguais. Na verdade, uma das coisas que eu mais defendo hoje, a bandeira que eu carrego, que é a síndrome de Down e a doação de órgãos, é que as pessoas tenham respeito e entendam. Então, o desconhecido é muito... O desconhecido, as pessoas têm medo. Então, você vê uma criança com síndrome de Down, elas acabam afastando. Muitas pessoas acham que a síndrome de Down é uma doença e, na verdade, não é. É uma condição genética. Exatamente. Existem 3 tipos de síndrome de Down, né? As pessoas perguntam qual o nível do Miguel, qual o nível, talvez, da Alice. E não tem nível. Existe o mosaicismo, a trissomia livre. trissomia livre. E a permutação. Por translocação. Translocação. Que no final, tudo é síndrome de Down. Né? Não tem... É só algumas características. Engraçado, tem muitas pessoas que olham pro Miguel do meu lado. Gente, a síndrome de Down dele é muito leve. Aí eu escuto demais. O que Isso é? aí são coisas que a gente não deve falar, né? Porque você tá... como é que se diz? Dividindo, né? Exatamente. Então, assim, a dele é leve. O que não é, né? Você tá comparando com o quê? Isso, né? isso. Então, eu falei, não, a síndrome de Down não tem nível, não tem diferença, né? Quem tem síndrome de Down tem o cromossomo 21 com 3 pares. Não é o par, são 3 cromossomos. E a gente defende muito isso, que as pessoas possam entender para poder respeitar, conhecer, acho que fica mais fácil. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que é a parceria de vocês com órgãos públicos? Com direitos, com deveres? Existem leis que a gente sabe que é a favor da síndrome de Down, mas muitas não são exercidas. O que é que nós poderíamos fazer para poder trazer? Nós não temos leis específicas para a síndrome de Down. A gente tem leis de inclusão, que ainda existe, mas ainda não é efetivada. Ainda não está sendo totalmente pondo em prática. Tem que ter um acompanhante na escola, por exemplo, na inclusão escolar. Sim. Né? Algumas escolas têm, outras não. Algumas escolas colocam um acompanhante para 3 crianças. Uhum. Né? Então, assim, ainda não é 100% efetivada. Ano passado, nós tivemos algumas reuniões no Ministério Público com escolas públicas, com escolas privadas, né? Mas ainda não temos essa efetivação, até por conta de algumas dificuldades que a gente sabe que existe. Por exemplo, se eu tenho uma escola em que ela só tem uma turma de cada série. Sim. E se me chega lá 10 crianças com necessidade especial, porque não só a síndrome de Down, mas hoje nós temos vários tipos de deficiência, vários tipos de necessidades que precisa ter um acompanhamento mais específico. Como é que essa escola vai colocar 10 pessoas com 10 acompanhantes terapêuticos dentro de uma sala? A gente sabe que isso é inviável. Isso é inviável. Pois então abre uma outra turma, que a gente escutou isso do Ministério Público. Abre uma outra turma. Tá, mas se a escola não tem estrutura para abrir uma outra turma. Então, a gente precisa que todas as escolas, que todos os... tanto a rede pública como privada, ela tenha esse acolhimento, porque aí vai ter vaga para todo mundo. Sim. Se só uma escola é inclusiva, todo mundo vai chover para lá.
né? Uma vez a gente foi conversar com um vereador e ele falou isso. Gente, vocês estão brigando, estão botando na justiça escolas inclusivas porque eles não querem aceitar mais um aluno. Por que vocês não botam as escolas que não aceitam nenhum? Uhum. Porque vocês vão ter mais vaga, né? E isso é uma realidade. E aí a gente faz esse trabalho, mas através de recurso, a gente não tem parceria com nenhum órgão, nem nada público, né? Nós tivemos 2 projetos pontuais, que foi através de leis de incentivo, mas assim, ter aquele recurso público recorrente para que a gente possa ter atendimento, a gente não tem. Tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde do município, não foi? Uhum. Para que a gente comece a ter essa parceria através do município, né? Agora, o Evandro tem um olhar mais inclusivo, então está abrindo essas portas. Que bacana. Né? E aí a gente já teve essa reunião, a gente está providenciando alguns documentos que são necessários para ter essa parceria, para a gente começar a ver onde a gente pode chegar. Temos também parceria com o CIAD. Sim. Né? A gente já tive uma reunião, teremos outra, e ver também como eles podem também Somar, né? somar nesse... Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui convidada para falar sobre síndrome de Down. Existe uma lei tramitando na Assembleia sobre alimentação para as crianças na escola pública. Sim. Então, foi algo que eu descobri depois do nascimento do Miguel, que alguns alimentos fazem mal às crianças que têm síndrome de Down, como o brócolis, que inflama o timo do coração, o glúten prejudica no desenvolvimento cognitivo e o leite animal, a lactose acaba prejudicando o intestino deles. E aí a ideia é fazermos uma alimentação saudável para as crianças que têm síndrome de Down, que na verdade não vai fazer falta na alimentação, mas assim, o pãozinho tem que ser diferente, a alimentação tem que ter um cuidado. Então, se você pensar melhor, esse tipo de alimentação faz bem para todo mundo. Todo mundo, não é só então, alguém. Ninguém vai perder com essa mudança. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de lei. Por quê? Porque a escola até pode fazer, e em casa. Então, isso tem que ser uma coisa que consiga envolver... Um projeto completo. Um projeto completo. Com a família. Onde a criança, em casa, ela também possa ter. Porque em casa, eu não tenho condição de comprar um leite sem lactose. E aí? Programa de governo, né? Ajudaria a sanar essa necessidade. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de lei. Por quê? Porque a escola ela vai lá e vai ser obrigada a fazer, depois ela entra como a parte dos acompanhamentos escolares. Sim. No começo eles foram obrigados, hoje é uma coisa mais natural. Então, a escola ela vai fazer, mas em que momento ela vai trazer isso para dentro da casa deles, para a família? Porque aquela criança precisa ter o brócolis dentro de casa. Então, o programa de governo, ele tem que englobar tudo. E a gente tem que trabalhar em cima dessas políticas públicas. Para o acompanhamento ser integral, né? Integral, não pode ser só dentro da escola, porque quando chegar em casa não vai ter essa assistência. É a mesma coisa do atendimento do PEI, dos projetos escolares. Sim. Quando chega em casa, se ele não tiver, se a família também não tivesse acompanhamento... Não vai saber. Ele não vai saber, né? Passar para a criança. Estimular, ensinar, e aí a criança se Deixa eu falar. Existe hoje, a gente vê que a bandeira do autismo, ela é bem desenvolvida, ela está presente em vários cantos. E eu observei que único local que a gente vê a plaquinha da síndrome de Down é em aeroporto. Então, a gente, quando vai ter prioridade, as pessoas muitas vezes perguntam, né? Mas lá tem a bandeirinha da grávida, do idoso, cadeirante, autista e síndrome de Down. E em outros locais não existe só do autismo. Uma família que tem uma criança com síndrome de Down, ela pode usufruir da vaga do autista? Ela usufrui da vaga da deficiência. Por ser PCD. Por ser PCD. Tá. E ter dificuldade de locomoção. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas ele não anda? Anda. Mas ele tem uma dificuldade. Às vezes ele não tem a mesma agilidade que uma outra criança tem. Às vezes ele tem uma demanda maior de sensorial para parar longe de onde ele vai.
Então, aquela vaga de acessibilidade, que hoje está mudando até o símbolo, já em alguns lugares já até mudou o símbolo, né? Sim. Que é o bonequinho aberto. Exatamente porque aquela vaga, ela engloba várias deficiências, não é? Né? E a do autismo, eles são mais específicos, porque Sim. eles também têm uma demanda bem maior, Sim. né? A gente fala que cada um sente na pele, mas a demanda do autista, ele é uma demanda um pouco diferenciada, porque a tolerância deles é um pouco menor, né? Sem generalizar aqui, né? Mas Sim. a gente sabe que a pessoa com autismo, ela tem uma tolerância um pouco menor, então ela acaba que aquela vaga, pelo menos eu respeito, né? Sim. Que eu saiba, Sim. né? Ela realmente é pro autista. Mas a vaga de acessibilidade, aquela da deficiência, a gente pode usar sim. Isso que a Alessandra falou, eu sempre já me perguntava, ai, Shirley, a Lara é tão esperta, por que tu coloca na vaga? Eu disse, mas a Lara tem as perninhas curtinhas. Num momento de perigo, um momento mais tenso, ela trava. Sim. Não sabe? O medo deixa ela paralisada. Ela não sai correndo, ela paralisa, ela se assusta. Então, é por isso que a gente tem essa vaga, né? Pela questão sensorial também. Então, são informações que a gente tem que passar, que é para as pessoas entenderem melhor. Sim. Olha, uma semana dessas aí, eu estava num local que tinha uma pessoa com síndrome de Down trabalhando. Aí, um dos funcionários conversando comigo, assim, falou, Shirley, ele veio trabalhar aqui, que é uma pessoa que eu conheço, ele veio trabalhar aqui, e a gente imaginou que ele fosse, porque assim, é tão esperto. Aí eu falei, ele tem uma deficiência intelectual. Vocês precisam identificar onde é que ele se adapta melhor, aonde ele desenvolve melhor. E potencializar aquilo que ele consegue fazer. Não ir atrás daquilo que você já sabe Que ele não faz. Certíssimo. Não, potencializa aquilo que ele está desenvolvendo melhor. O que é que ele faz de melhor? Então, vamos investir nisso aí. Que com certeza ele vai progredir cada vez mais, ganha ele e ganha a empresa. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E, na verdade, não é comum a gente encontrar pessoas com síndrome de Down trabalhando. Eu vi que a Assembleia fez um movimento de ter 2 pessoas trabalhando. Então, assim, quando a gente vê realmente a nossa defesa, a nossa bandeira no mundo, é muito confortável, porque a gente sabe que eles são capazes. E aí existe a Laura em João Pessoa, que já dirige. Tem vários que eu sigo, que eu acompanho, e eu vejo o boom. Inclusive o Chris Nicker, que é um maratonista. Sim. O Chris fez o Ironman full. Ele vai acompanhado do personal dele, mas ele conseguiu concluir tanto o Ironman, que já é gigante, e fez o Ironman full. E nós estivemos com ele nas férias de janeiro do ano passado. E assim, ele conversa... o Flávio foi partner de uma jovem, que foi a Abigail, e ela correndo super bem. Aí o Flávio, olha, Gaída, deixa eu te falar uma coisa. Tu disse que tu não tem condições de correr. Se a Abigail tem, se espelha nela. E naquele momento eu disse assim, meu Deus, isso é uma realidade que a gente às vezes não... Aí eu falei até pra ele, olha, não é minha prioridade. Mas ele me desafiou, eu acabei correndo. E é engraçado que eu disse assim, eu tenho que correr melhor que a Abigail. Porque a gente fica nessa busca... Se alguém pode fazer, eu também posso. E assim é o que eu faço com o Miguel Neto, acho que vocês fazem com as filhas de vocês, que é estimular para que elas sejam realmente as melhores. Dentro da limitação, a gente tenta trabalhar para que eles sejam respeitados. Exatamente. Exatamente. A Lara, ela não se alfabetizou. Né? Ela não teve uma experiência boa na segunda escola, na primeira escola que ela estudou, foi super tranquilo, mas fez aquela história. 5º ano, sai da escola. Aí eu procurei uma nova escola, ela não se adaptou bem, não foi muito bem aceita. Esses problemas de 29 anos atrás, né? Aí, então, ela não conseguiu mais frequentar nenhuma escola. Quando se falava em escola, para ela era a mesma coisa de dizer, vou te prender no quarto, tu tá de castiga. Para ela era um sofrimento. Mas, Shirley, hoje eu vou partir. Eu fico muito confortável com a situação que eu estou deixando a Lara. Porque ela tem uma percepção de vida muito boa. Ela é muito autêntica, ela sabe o que ela quer, ela sabe se organizar, ela arruma uma mala para a viagem como ninguém. Quando a gente viaja, ela faz a primeira pergunta, praia ou serra? Ai, meu Deus, que coisa Aí eu linda! digo, praia. Então, ela prepara a mala dela para a praia. Eu não sei nem o que ela bota,
mas ela bota tudo e tem bom gosto. Ela casa as roupinhas, tudo bem E direitinho. se desenrola quando chega no local. Sozinha. Ela só não ganha essa cidade sozinha, eu confesso. Eu tenho muito medo. É uma cidade violenta. Eu tenho Sim. medo do que possa acontecer Não com é ela. por ela, Não né? é por ela. Pelo que a gente encontra Sim. no caminho. Eu tenho certeza que se ela se enganchar em algum local, ela sabe a quem recorrer, ela sabe sair dessa situação. Uhum. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho medo das forças opostas a ela. Eu tenho esse medo, como Sim. eu também tenho com a minha outra filha. Sim. Minha outra filha já é casada, a Lívia já é casada. Mas eu também tenho esse medo, eu tenho essa preocupação. O esposo dela está viajando, eu ligo para ela, Livinha, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Ela tá, mãe, fique tranquila, tá tudo certo. Quer vir para cá, Cuidado não? de mãe, cuidado de mãe. Exatamente. Quer vir para cá, não? Ficar com a gente? Não, eu tô bem aqui no meu cantinho. Então, assim, essa preocupação de mãe. E ela não conseguiu ler, ela não lê. Mas ela faz uma leitura visual que é impressionante. Que legal. Ela identifica as coisas pelo visual mesmo. E ela é muito inteligente. Então, assim, o que é que eu sempre levei a Lara para o mundo. Ela teve incluída em todos os meus momentos. Eu sempre digo, se me convidar para alguma coisa, já Saiba sabe que principalmente que ela hoje é uma mulher, ela é uma adulta, Sim. né? E ela ela gosta de sair, ela gosta de comer, de estar em restaurante, de estar em barzinho, ela gosta de viver. Sim. Então, assim, eu vejo que essas minhas experiências com a Lara foram muito positivas. E os ensinamentos também. Eu não tinha nenhuma didática, eu não sabia como lidar, mas eu sabia como prepará-la para a vida. E eu guiei. Muitas vezes ela me guiou, como ainda hoje ela me ensina. Quando eu acho que, não, a Lara já consegue fazer, a Lara só consegue fazer tal coisa. Aí ela vem e diz, espera aí, bichinha, isso é preconceito, eu sei fazer. Né? Eu faço mais. Eu faço mais do que isso. E ela consegue. Eu tenho um exemplo de filha de um casal amigo nosso, que ela morou no Canadá. E os vídeos que a família me enviavam era assim, Gaída, olha como eles são capazes. O ônibus da escola, na época, pegava ela no ponto de ônibus, ela ia para a escola, voltava sozinha. Ela começou a trabalhar e falando inglês, desenrolando tudo. Eu falei, ela fala inglês, ela aprendeu aqui morando fora. Então, assim, a gente sabe desse cuidado que os outros países têm e aqui a gente fica tensa de dar essa liberdade. E às vezes é muito polêmico essa história da autonomia, né? Sim. Lá em casa a gente trabalha muito a autonomia dela. A Alice tem autonomia, ela, como a Lara, ela sabe quantos dias nós vamos viajar. Então ela sabe o que bota na mala, tipo, todo dia é um camisola. Então, se forem 10 dias, são 10 camisolas que vai dentro da mala. Nossa. Ela tem algumas, mas ela consegue se organizar bem direitinho. Organiza a mochila, toda essa parte organizacional dela é muito ok. Mas a parte que ela depende de coisas externas, pessoas externas, eu, pelo menos lá em casa, eu tenho muito cuidado. Como o caso do dirigir. Sim. Eu sei que ela tem capacidade. Se a gente estimular, se a gente trabalhar ela tem a capacidade. Mas eu penso, é seguro para ela entregar um carro na mão dela? Muitas vezes não por ela. Nem só por ela, exatamente. Não, exatamente. Pelas então, pessoas assim, que estão dirigindo. Eu procuro não estimular. Eu sou muito sincera, assim, isso é um pensamento meu mesmo, lá como de casa. Mãe. Como mãe, nós pensamos assim. Existem algumas coisas, por exemplo, ela ir sozinha, andar sozinha em algum lugar na cidade, fora. Não é dentro de um shopping, mas assim, em algum lugar. Eu já não me sinto confortável. Sim. Ela nunca vai fazer isso? Não, pode até fazer. Mas eu não me sinto confortável, eu não estimulo. Sim. Porque, para mim, não é seguro. E aí, aquilo que não é seguro, eu acho que não vale a pena eu botar ele em risco. Sim. Porque eu posso gerar traumas, eu posso criar outras situações. Outros problemas, né? Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado aonde a Alice vai, com quem ela está, né? Ano passado, ela participou do Expedição 21, que foi uma experiência incrível. Ela viajou de avião com um grupo, né? Sem pai, sem mãe. Passou 7 dias sem celular, sem pai, sem mãe.
Nossa. Né? Então, foi uma experiência... E o coração da mãe, como foi que ficou aqui? A mãe... Ligando pros professores Ei, constantemente. que ninguém me escute, mas a mãe tava lá, escondida. Brincadeira, Alice, tava não. Né? Então, assim... Eu faria o Mas mesmo. Mas sem comunicação, Mas né? sem total comunicação, né? E ela aí, sabia assim, que tava lá só. Né? Porque, pra mim, ela tinha que ter essa experiência. Com certeza. E, assim, então, esse tipo de experiência eu proporciono. Porque eu sei que ali ela tá num ambiente seguro. Sim. Apesar dela ter ido sozinha num avião, né, com outro grupo e tudo, mas ela... Mas tinham pessoas responsáveis Tinham pessoas olhando por ela, responsáveis né? olhando por Diferente de sair né? sozinha. Ah, e ela nunca vai fazer um intercâmbio? Talvez faça, mas eu sei que ela vai estar na casa de alguém. Ela vai participar de algum movimento onde tem pessoas olhando por ela. Sim. Estimular a autonomia, com certeza, num lugar que ela tenha segurança, ela vai fazer tudo sozinha. Que Mas bacana. com Né? segurança. Né? Mas assim, pra mim, antes de qualquer coisa, eu prezo pela segurança dela. Então, muitas vezes eu me questiono, até mesmo se é um capacitismo meu, Sim. né? Mas hoje eu ainda não estou preparada para botar Alice em coisas, como eu nunca botei nenhum dos outros dois meninos. Você não vai arriscar, em principalmente coisas que eles corressem risco. Então, assim, isso é eu acho que isso é uma coisa família mesmo, é uma decisão nossa, né? Então, assim, eu nunca botei os meninos em algo que eles pudessem correr algum risco. Então, por que eu vou botar ela? são iguais, todos os filhos Né? são iguais e a gente não vai fazer uma... arriscar e apostar para que o nosso filho sofra algum tipo... As meninas já sofreram bullying? Ou vocês sofreram bullying, preconceito? Gaida, eu acho que muitas vezes o bullying, primeiro ele vem da desinformação. Segundo, também da nossa cabeça. Então, às vezes, você escuta algumas coisas e se você tem aquele coração doído, se você ainda não está resolvida, você pode encarar Você como sofre. um bullying. Certo. Eu assim, que eu posso lhe dizer, eu não me lembro de ter sofrido um bullying, né, com a Alice ou dela, né? Já teve situações, por exemplo, de amiguinhos, ela pequena, olhar e dizer assim, eu não quero brincar com você. Mas isso os outros, todas as crianças passam. Tem criança que olha e diz assim, eu não quero brincar contigo. Daqui a 10 minutos ela estava brincando. Mudou de grupinho, mudou de Né? panela e daqui a pouco volta, Daqui né? a pouco volta. E aí, então, isso pra mim não era um bullying, não era uma preconceito. Uma exclusão. Uma exclusão com a Alice. Mas isso coisa que acontece com qualquer criança. Certíssimo. Então, eu sempre levei muito pra esse lado. E ela sempre foi muito querida. A Alice, eu digo que ela é igual ao pai dela, ela tem muito carisma. Né? O pai dela, onde chega, né, tem aquela cara fechada e tudo, mas ele tem muito carisma. E a Alice também. Então, no colégio, ela até hoje, as meninas que estudaram com ela no Infantil 2, Infantil 3, quando encontra, faz aquela festa. Né? Lógico, não tem mais o convívio. Sim. Mas reconhece, segue ela no Instagram, comenta. Né? Então, assim, que estudou com ela em outros colégios também, em outros momentos, que fez teatro. Todo mundo fala com ela, todo mundo. Então, ela é muito carismática. Então, eu acho que isso contribui muito, né? Agora, ela quando entrou no Santa Cecília, né? Ela entrou no 9º ano. Então, aquela idade que é muito crítico para o adolescente. Sim. Né? O adolescente é crítico, o adolescente já tem seu grupo. E ela foi tão bem acolhida, sabe, assim, que impressiona realmente como o colégio acolheu e como os amigos que O não respeito, a conheciam, né? acolheram e respeitaram. E eles acolhem. Ai, são amigos da porta do colégio para fora? Muitos não. Mas dentro do colégio eles inserem ela em tudo, em todos os movimentos. Tudo que ela pode participar, ela participa. Ela tá no último ano escolar. Qual a pretensão dela para a faculdade? Ela já fala? Fala. O que ela quer? Até o ano passado ela não ia fazer vestibular. Hã. Ia preparar o show dela. O show. O show. Então, as pessoas com síndrome de Down, eles têm um talento para esporte, para música, para teatro. Nós já vimos que ela tem total. Ela é na arte, né? Então, assim, o negócio dela é cantar e fazer um show. E aí, esse ano, ela, depois da expedição, eu acho que virou muitas chaves para ela. Foi uma experiência muito diferenciada. E aí, ela disse que quer fazer vestibular, né? E quer fazer faculdade. Que linda! Então, assim, estamos trabalhando com isso, colégio, né? Não é o vestibular tradicional, né? Ela faz uma redação, é uma prova mais adaptada, né? Não é o Enem, Uhum. porque o Enem não tem adaptação. O Enem tem, por exemplo, para a pessoa cega, tem uma prova em braille. Para a pessoa que
tem algumas coisas que ela tem um acompanhamento, pessoas que têm baixa visão, tem surdez. Então, tem alguns acompanhamentos que tem. Mas a adaptação para uma pessoa com deficiência intelectual não tem. Então, não vale a pena eu fazer esse movimento com ela, passar 6 horas fazendo uma prova. Sim. Eu não vejo sentido se a gente tem outras opções, né? A gente está falando tanto da Alice. Deixa eu colocar aqui o Instagram dela para vocês acompanharem. Ela realmente é uma artista, ela grava, ela se arruma, ela vem se arrumar comigo, né? Se maqueia, fez a minha campanha da Gaída Beauty, olha, a coisa mais linda. E várias pessoas, inclusive no mês de março, nós fizemos o lançamento da colônia, do Body Splash Coração Puro, que foi pensando nas pessoas com síndrome de Down, e parte da renda será doada para o Fortaleza Down. Então, foi um movimento que nós fizemos para poder não levantar essa bandeira apenas no mês de março. Nós ilustramos o mês de março, que é o mês de conscientização da síndrome, mas que a gente possa fazer campanhas durante o ano todo, porque eles são pessoas que têm sentimento, têm capacidade, então que a gente possa incluí-los em mais ações que serão feitas. Então, São João, vamos fazer a quadrilha, vamos fazer a dança de São João com pessoas com síndrome de Down. Então, a gente acaba incluindo em todas as esferas para que a gente defenda essa bandeira, para que eles sejam conhecidos, respeitados, que as pessoas possam entender um pouquinho mais da própria síndrome. E assim, mostrar a capacidade deles, né? Porque é importante que a gente mostre essa capacidade, né? Que eles podem estar lá. A gente hoje já tem, no Brasil e no mundo, como você disse, tem lá o do Ironman, tem a Maju, que é uma modelo internacional. Incrível. Tem a vereadora, a deputada da Espanha. Na Espanha tem a deputada. Nós temos o João Vitor, que é um influencer maravilhoso. JV, eu sigo. É maravilhoso. Então, assim, a gente tem muitas pessoas, né, aqui se destacando. E aí, a gente mostra que eles têm um potencial. Mas aí, a gente ainda encontra muitas barreiras para inserir qualquer pessoa com deficiência, seja ela qual for, aqui no mercado de trabalho. Aqui em Fortaleza, a gente tem o Norton, que é artista plástico. A gente tem a Melina e a Carol, que são artistas plásticos. A gente tem a Marina também, que é dançarina. Marina Timbó. Da Marina Timbó, que dança, que interpreta. Tem o Matheus, que toca sanfona. Tem o Matheus, que toca sanfona. Então, assim, tem o Davi. Nós temos inúmeros. O Romário, que trabalha em loja. O Rubens, que é presidente de uma das bandeiras de partido político. Sim. Então, tem vários, assim, é uma surpresa para mim, um conforto. A gente vê que essas pessoas realmente tiveram espaço e cada vez mais nós estamos dando espaço. O William, né? O William Vasconcelos, que é o primeiro bachharel em Direito com síndrome de Down do Brasil. Né? A gente tem o William, que está aqui bem pertinho, aqui em Sobral. E o melhor, que eles estão começando a serem vistos como gente, né? Pessoas com deficiência. Agora, a gente reforça muito isso, que isso vem da família. Né? Tudo então, começa na família. Quando a família ela acredita e ela oportuniza, então tudo flui. Tudo flui. Eu digo muito lá em casa que, assim, eu oportunizo, o que a gente pode fazer pela Alice, a gente faz. Né? A mãe até dizia assim, tu deixa essa menina fazer tudo. Eu vi o Miguel essa semana subindo a mesa, né? Gente! A mãe dizia essas coisas. Eu digo, mãe, isso aqui não é... Ela não está subindo a mesa, ela está mostrando que ela está conseguindo superar alguns obstáculos que ela... Exato! Né? Então, assim, a gente tem que permitir, tem que fazer com que isso aconteça. E eu acho que como criança, eu lembro da Sofia e do Vitor Filho Pequeno, toda coisinha nova que eles faziam, eu fazia uma festa, eu postava, eu brincava. Exatamente. E o Miguel, pela limitação da síndrome de Down, muitas vezes, semana passada eu postei um vídeo ele cantando. Tudo que a babá falava, ele repetia, a Aline gravando e ele fazendo. E aí, isso é muito curioso, porque a gente acredita nele. E essa subida na mesa, eu até agradeci a TO, porque ele vai para a TO para poder fazer escala, para poder conhecer a parte sensorial. Ele fez um vídeo pulando no sofá, dançando a música do Cavalinho, do Pedro Sampaio. Aí eu falei, gente, isso para nós que somos mães, é uma evolução muito grande. Quando o Miguel pula, que as crianças com síndrome de Down, muito pouco elas pulam. Tem dificuldade por causa da hipotonia. Quando o Miguel pula, eu digo, gente, vamos gravar que isso aqui é maravilhoso. E as mães talvez não entendam a nossa macaquice, né? A nossa xodó ali, o chameguinho. E às vezes dizem até assim, é como diz, você está mimando, faz tudo que ela quer. A Lara, ela andou com 11 meses, né? Com 11 meses ela andou. E a minha outra filha andou com 7.
E a Lara que ensinou a Lívia a andar. Ela segurava na mãozinha da Lívia e ficava trazendo a Lívia. E muitas vezes a minha casa tem escada, né? E ela ficava subindo as escadas e a TO, que ela fez estimulação na PAI, e a TO dizia, deixa ela subir a escada, tá fortalecendo a musculatura, tá trabalhando a concentração, deixa. Então, assim, tu fica atrás para não acontecer nenhum acidente. Eu fico tensa. Mas você deixe. Aí, às vezes, a mamãe sempre falava, essa menina vai cair, então é irresponsável, Shirley, essa menina vai cair. Cuidado, tudo que essa menina quer fazer, tu deixa. Eu dizia, mamãe, ela está exercitando a musculatura dela, está desenvolvendo o raciocínio. E é isso mesmo. Quem está de fora, quem às vezes não entende o que é as nossas conquistas, que para muitos é uma besteira, Sim. mas para nós é uma grande conquista, A né? vitória. Uma grande vitória, porque a gente sabe das dificuldades dos nossos filhos. Mas eles conseguem, com o estímulo, com a família acreditando, a família apostando, a gente passando essa mensagem para a sociedade que eles são gente, né? Que eles são gente de verdade, que eles têm projetos, eles têm sonhos, eles têm vontades. Eles conseguem aquilo que a gente oportuniza, que a família oportuniza, que a sociedade oportuniza, mas tudo dentro da limitação de cada um, porque cada um é um, né? Nem todo Sim. mundo é igual. O que a Alice se alfabetizou, a Lara não se alfabetizou. Então, a Alessandra diz muito, a Lara, ela convive, ela circula, ela recebe as pessoas quando quer, como ninguém. Já a Alice já fica mais no cantinho. Ela diz, Shirley, eu vejo desenvolturas da Lara que a Alice não tem, vejo desenvolturas da Alice que a Lara não tem, mas assim é o ser humano. Sim. Né? Se você for pensar... Todos nós. Tem pessoas que E têm... é esse olhar que a gente tem que ter. Por exemplo, você vai descobrir E não o que é que comparar. o Miguel gosta. E aí você vai oportunizar, vai estimular aquela habilidade dele. Pai, que ele gosta muito de desenhar, de pintar, você vai lá estimular isso aí. Com certeza. Aí você não vai querer obrigar ele a ser um influencer, se ele não gosta. Sim. Então, tudo isso tem que também ter a percepção, né? Lá em casa, a Alice é a única que gosta de foto, de aparecer. É verdade. Isso aí eu digo, é verdade. E é impressionante deixa- como É o ela dom ama, dela. Como É o ela dom dela. ama o teatro, ela adora se apresentar. Aí dos 15 ela anos adora dela, cantar. que foi os 15 mais um. Você não tem ideia, ela fez um show de 2 horas. Foi. O show dela, ela trocou 4 roupas. Eu me no senti show na dela. Broadway. Verdade. Que Foi legal. muito bom. 4 Foi muito bom. roupas. Que legal. Cada ato, tinha uma roupa específica, um tipo de música específico. Era. Foi todo foi quem fez, foi o André lá da Debis, ele fez toda a parte artística. Cenográfica. Tudo. E Que o melhor, que legal, às vezes que eu digo, Ale, legal. o mais interessante que eu acho é que ela não reclama, ela não se cansa, ela aceita mexer no cabelo, trocar a maquiagem, mudar penteado, porque isso faz parte. É Pra você ver, né? É o dom que ela tem. o Então ela dom já que ela tem, entendeu. e você E ela vê que é o dom incorpora dela. quando- Tipo assim, ela tá aqui com raiva. Não quer fazer uma coisa. Se você disser, Alice, é sua hora de gravar, ela respira, ela senta, faz o que tem que fazer, volta e fica com raiva de novo. E volta e fica com raiva de Mas ela Ah! sabe, Sabidinha, né? Ela tipo só assim, tem meu horário de 19 trabalho, anos. meu horário de trabalho, então vou, faço o que eu tenho pra fazer e saio. Eu já vi a Alice gravando, é muito natural, é muito ela, realmente. Ela recebe o briefing para poder entender, mas é incrível, é incrível. Tanto que ela, assim, ela hoje tem umas meninas que assessoram ela, né, uma agência, e aí elas mandam o roteiro. E aí no começo foi muito complicado elas entenderem a Alice. Porque o que é que eu falava? Eu digo, vocês não podem querer que a Alice fale falas prontas. Porque a primeira, a Alice não fala porque ela gosta de falar o que ela quer. E não adianta vocês me trazerem coisas que não faz parte da vida dela. Certo. Porque ela não vai ser ela natural. E aí, tanto que depois que as meninas conseguiram entender isso aí, a Alice tem feito cada vez mais, com mais naturalidade. A gente segue um roteiro, recebe um roteiro, mas assim, ela fala do jeito dela. Algumas coisas mais pontuais, a gente precisa que ela fale aquela frase dentro daquele roteiro, porque ali faz parte de uma chamada, de alguma Eu coisa. acho ela extraordinária. Mas, Eu acho que assim, fica mais característico até para o próprio cliente, o próprio parceiro que está fazendo. Exato. Se é aquela coisa mecânica sem emoção, não É. funciona. E aí eu dizia muito para as meninas. E aí elas conseguiram entender hoje realmente. Tanto que o Instagram da Alice é muito ela. O story é 100% ela. É muito Quem se linda. mete no story dela
né? Ela faz e aí ela consegue trazer toda essa, como é que se diz? Essa autenticidade. Que Eu legal. acho Ela engraçado gosta, que ela só me chama de gata, né? Aí ela grava um vídeo, quando ela encontra comigo, gata, tu viu meu vídeo? Aí eu disse assim, ai, Alice, que vídeo? Acho que eu não vi, não. Você não viu meu vídeo? Ai, meu Deus. Aí pronto, aí eu vejo. Aí ela pergunta se eu gostei. Eu acho assim, de uma maturidade. Bem, eu fico assim, meu Deus do céu, como ela evoluiu, como ela amadureceu. Porque ela dormiu criança e acordou madura. Né? Ela teve, o ano passado, ela passou por várias situações em que ela mostrou essa mudança. Maturidade, né? Essa né? maturidade. E isso volta lá para a oportunidade, né? O que a gente proporciona, o que a gente cobra dela, né? Porque, tem síndrome, então eu não vou cobrar. Cobra. Ela leva carão? Leva. Ela levou fica até de pé. castigo? Ela levou Tá. até É porque eu percebo que o Miguel Neto, ele entende quando faz uma Entende. bobeira. A gente briga. Entende. Só que ele está hoje, a fase dele, ele quer alguma coisa que ele sabe que é errado, ele começa. Sai lágrima, gente. Ele tá tão artista que ele sai lágrima. Aí eu digo assim, Miguelzinho, isso é bobeira. Aí ele fica. Quando ele faz uma coisa certa, então a gente percebe, e foi uma das orientações que o neuropediatra nos falou, que puna quando ele fizer alguma coisa errada para ele ter esse limite, esse entendimento. E isso é muito interessante escutar de vocês, que já têm mais experiência. E eu sempre cheguei, isso é correto? Você achou legal? Né? E aí, dentro de cada fase, você tem uma forma de falar. Sim. Então, assim, a Alice sempre foi, e ela sabe. Sabe o que pode, o que não pode, o que deve. Quando ela faz as coisas erradas, tu tá brava comigo? Ela já sabe, né? Sabe. Meninas, deixa eu falar, nós estamos com o tempo estourado. Nós vamos continuar com esses episódios. Eu quero trazer muitas informações para vocês, tanto da parte jurídica como da parte nutricional, como outros temas que a gente pode estar abordando aqui. E a Alessandra e a Shirley estarão sempre conosco, por ter mais experiência, por dirigirem uma associação com quase 900 famílias. Então, a gente agradece. Eu queria o agradecimento de vocês. Vocês falaram a mensagem para as mães que estão nos acompanhando, para as famílias, para as pessoas envolvidas na síndrome de Down e as pessoas que têm curiosidade de entender sobre a síndrome de Down. Olha, eu me preocupo muito com essa história da primeira informação, da entrega do diagnóstico para a mãe. Sofrer não está errado, gente. Passem para fora logo aquilo que vocês estão sentindo, que vocês vão ver que isso é passageiro. E lá na frente vão entender, como você falou, meu Deus, eu sofri pelo meu filho, esse espetáculo de criança. Quantas vezes eu falo para mim, meu Deus, eu chorei, eu sofri tanto por conta da minha filha ter deficiência. E olhe quem é a minha filha hoje, mas é totalmente compreensível. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de não julgar essa mãe que está sofrendo, que sofreu a gravidez toda, que sofreu ao saber o diagnóstico do filho, que isso é humano, isso é natural, e isso faz parte do amadurecimento do ser humano. E que todo mundo olhe para a pessoa com deficiência como gente, não vejam um problema. Nem coitadinho. Nem coitadinho, eles não são dignos de piedade. Eles precisam ter oportunidade e respeito por todos. E nós estamos ali na rua João Regindo, Associação Fortaleza Down, número 380, no Parque Manibura. Se você quiser nos ajudar, ou com doação financeira, ou com a prestação de serviço, é só entrar em contato pelo número 85-98501-2103. A nossa casa, que eu falo, a nossa sede, a nossa casa, não é só da Associação Fortaleza Down, a nossa casa é de todos. Que lindo! E eu quero agradecer a oportunidade, né? Assim, a gente tá aqui nesse momento, vai ter esses outros encontros e passar mais informação, conhecimento, um pouco da nossa experiência de vida, né? Porque muitas vezes não é só a teoria, e assim, as experiências de vida, elas trazem muito enriquecedor para as pessoas. Então, assim, agradecer a oportunidade, que tenhamos mais momentos desse e mais pessoas envolvidas nessa inclusão que a gente tanto busca. Com certeza, nosso objetivo é esse. Aqui no Gaída Pod, vocês vão acompanhar vários temas, nós vamos conversar com empresários, nós vamos conversar com influencers, pessoas de áreas que são destaques na nossa sociedade, amigos, nós vamos bater papo aqui para tomar um cafezinho com as amigas, para futricar o que pode ser publicável.
Mas a ideia é essa de estarmos juntos e passar mais conhecimento para vocês e curiosidades. Então, vocês que assistiram esse vídeo, não deixem de curtir e compartilhar com todos os amigos. E envie o aviãozinho, porque eu quero esses vídeos todos bombando e viralizando. Meninas, muitíssimo obrigada. Adorei meninas, viu? Adorei também. E nós vamos falar mais, nós já temos data para poder fazer a nova gravação. E aí, aqui, vocês podem falar o que vocês têm vontade e o que a gente pode anunciar para todo mundo. Obrigada a todos vocês, até o próximo.